Fala, senhores, tranquilo, Cadar na área. Uma troca de ideia hoje sobre a real missão de um homem, certo? Me peguei refletindo sobre qual missão o homem deve ter e qual a missão transcendental o homem deve ter. E, pô, cheguei a uma conclusão que eu acho que pode nortear tanto os meus filhos que estão aqui e organizar a sua vida, organizar o que eles precisam conquistar, como também pode ajudar as filhas que estão aqui a escolherem o homem certo. Né? Esses vídeos aqui vão ficar para minha família, independente de que destino eu tome na vida. E essa família que eu também estou construindo aí com vocês, da Matilha. Então é o que eu diria para o meu filho e é o que eu diria para minha filha. Então fica nesse vídeo que talvez você vai começar a entender qual é a sua missão, por que você realmente tem que lutar. E filha, o que você realmente tem que buscar num cara, certo? Uma troca de ideia que eu acho que pode ajudar a vida de vocês. Dá aquele clique que ajusta. E é só o começo. Fala, senhores, tranquilo, Cadar na área. Troca de ideia de hoje é sobre a missão de um homem. Eu sou meio retardado, né, cara? Eu fico pensando nas coisas assim, e esses dias me subiu uma dúvida sobre qual é a real missão do homem, né? Eu sempre digo que a missão do homem, né, eu disse no RC 92, quem não viu vale a pena ver. A missão do homem é carregar o maior fardo que puder pelo maior tempo que conseguir. Isso é a missão do homem, é o que consiste, é o que vai definir que a gente continue crescendo, que a gente continue evoluindo. Isso vai nos definir como dono do barco, né, como líder do barco. Mas eu queria tentar, assim, fiquei tentando materializar uma coisa mais pontual, né? E aí, o que eu vejo muitas vezes as pessoas assim como missão do homem, tipo dinheiro, carreira, coisas do mundo, sabe? Ah, vou ter uma casa, vou ter, vou, vou entrar numa carreira policial, porque aí eu vou poder proteger, vou... E aí, cara, eu ainda fiquei, isso não estava muito definido para mim, porque eu tenho uma coisa, né? Vocês veem que eu falo sobre a alma grande e a alma pequena, e tem uma característica que é o seguinte: a gente só pode ser alma grande se a gente estiver buscando algo que seja maior que a existência, né? E aí eu digo, e esse vídeo aqui, ele é tanto pro meu seguidor homem, né, meus filhos, quanto para minhas filhas, né, quando elas estiverem procurando a referência masculina, né, para acompanhar elas na vida, elas procurarem isso. Toda vez que vocês encontrarem alguém que o seu maior sonho de existência seja algo dentro da existência, essa alma ainda está muito imatura. Porque nós seremos do tamanho das nossas lutas. E se eu luto por algo que já existe, eu já me defini como limite. E nada que tem na existência é grande o suficiente para ser um limite para o ser humano, nos tornará medíocre. Então a gente tem que ter, né, como propósito sempre algo acima da existência. E isso vai aumentar o nosso valor, vai aumentar a nossa capacidade, vai nos dar mais força diante dos limites da existência. E essa força é o que nos faz transcender, nos faz superar. E aí eu me peguei pensando, né, cara, como poderia definir isso de um jeito mais claro? E aí veio um grande insight, assim. A grande missão nossa, cara, como homem, acima de tudo, né, quando a gente tiver uma família, ou desejarmos ter uma família, é dar a capacidade da nossa família em dizer não. Pô, tu vai falar assim, pô, como assim, cara? Vou materializar de um exemplo bem claro. Imagina que você tem uma filha. O maior superpoder que você como pai pode dar para ela é dar a ela o direito de dizer não em qualquer situação. E quando ela entender isso e ela exercer isso, ela tem que saber que tem um pai que garante todo o resto.
E aí, isso, cara, materializa tudo. Então, por que que você tem que ficar forte? Por que que você tem que correr atrás de dinheiro? Por que você tem que melhorar a sua condição de vida? Por que que você tem que ser um cara mais dedicado e inteligente? Porque quando sua família estiver na luta, e todos terão que lutar, e eles quiserem fazer alguma coisa e precisar dizer não, eles sabem, meu pai garante o resto. Então sua esposa tá num emprego merda, e às vezes é um emprego que né, gera uma renda, mas ela está sendo assediada. Se você estiver cumprindo bem sua missão, ela pode dizer não e sair desse emprego, porque você garante o resto. Sua filha está num relacionamento escroto. Um maluco está tentando forçar uma coisa que ela não quer naquele momento. Ela sabe que ela pode dizer não, que o pai garante o resto. Então, cara, acima de tudo, a nossa missão como pai, a nossa missão como homem da casa, é garantir o não. E isso, cara, me deu uma clareza muito grande. Me deu uma clareza muito grande, porque definiu muito bem qual é a missão do dono do barco. A gente, como dono do barco, tem que ser o garantidor. A gente tem que ser o proporcionador, né? A gente tem que dar o superpoder para nossa família de poder dizer não. Às vezes a gente não vai ter o direito de dizer não. Às vezes a gente, né, como o vídeo Único Corvade que eu respeito, às vezes a gente vai ter que suportar não poder dizer não às coisas. Então a gente vai ter que aturar às vezes um emprego que não é o melhor, não é o emprego dos sonhos. A gente vai ter que aturar um desrespeito. A gente vai ter que aturar uma desconsideração. Para quê? Para que a nossa família não precise aturar. Isso transcende. Quando você entende que a sua missão é maior que você tem um porquê. E esse porquê supera todo como. Já dizia Nietzsche, já dizia... Ih, cara, esqueci o nome do sentido da vida. Porra, falo o nome dele toda hora. Viktor Frankl. Já dizia Viktor Frankl. Quem tem um porquê supera todo como. Quem tem um porquê, e eu te garanto, se você entender o sentido desse porquê, você se torna uma pessoa melhor. Você se torna uma pessoa que vai superar as expectativas. Essa é a missão. Então, a gente tem que trabalhar mais, a gente tem que ficar mais forte, a gente tem que manter nossa saúde, a gente tem que suportar o que ninguém suporta, para que aquelas pessoas que a gente ame não passem por isso. Porque o verdadeiro sentido do amor, filho, é você entender que o verdadeiro amor ele não é recíproco. O verdadeiro amor é você querer o melhor para aquelas almas. E às vezes, entende isso, o teu sacrifício se te basta em satisfação. Você sabe, cara, eu tô suportando tudo isso porque meus filhos vão poder escolher. Porque quem não pode dizer não, filho, não pode escolher. Quem não tem um porto seguro para voltar, não pode escolher qualquer batalha. Vai ter que lutar todas. Meu pai tentou dentro do possível. Meu pai foi um porto seguro para muita coisa, tá? Eu não foi financeiro, né? Mas eu tinha, né, as coisas. As coisas foram como tinham que ser. Mas eu tinha a garantia de ter um pai forte. Por mais que eu nunca voltei para casa para pedir ajuda, né? Porque eu nunca quis levar problema para minha família. Eu sabia que numa situação mais caótica possível, meu pai garantiu não. Em qualquer situação. Se eu chegasse em casa e pedisse, eu podia não saber lidar com o que vinha depois disso. Mas eu sabia que eu tinha um pai que dava conta. A gente como pai, cara, tem que ser a figura de força. Por isso que eu digo que... E aí materializa bem quando eu digo pra vocês que o pior castigo pra um filho é ter um pai fraco e uma mãe puta. Mãe puta é mãe promíscua. E por que isso é ruim? Porque a mulher é a que desenvolve a capacidade de habilidade social, a capacidade de resolver as coisas sem força, a capacidade do amável. E quando isso se converte à promiscuidade, a pessoa não tem o valor das coisas, tudo é sensualidade. E isso desqualifica em maioria dos ambientes que tem valor. E um pai fraco, ele não dá garantia de escolha para o filho. O filho tem que dar conta, porque se ele chegar em casa, o pai é mais um que vai chorar.
O pai é mais um fracassado. O pai é mais um que não dá conta. Cara, ser o cara que não dá conta, pra mim é um castigo. Então, pra mim, cara, só isso já me basta pra lutar, pra ficar forte. Porque ser o cara que não dá conta é uma vergonha, sabe? É pior, são coisas que, eu digo que tem coisas que são piores que a morte. Essa é uma delas. Quando você tem uma causa, cara, algumas coisas ficam menores que a causa. Quando você tem uma causa, um sentido na vida transcendental, algumas coisas materiais ficam muito... Morte material. Ficam menores. Porque você tem uma coisa muito maior que isso. Então, a nossa missão como dono do barco, acima de tudo, é ser o cara que garante o não. É ser o fiador das escolhas dos nossos. Né? É aquela pessoa que provém tudo. Que se faltar, não vai faltar, sabe? A tua filha sabe que se ela tiver um relacionamento merda, ela pode voltar para casa. O seu filho sabe que se ele se meter numa alguma confusão, correr risco, ele sabe que em casa tem segurança. A sua mulher sabe que se precisar, ela volta para casa. Tem aquela... Todo mundo deve ter visto, né? Não é tão antigo assim, né? Todo mundo odeia o Chris, a Rochelle. Qualquer coisa que irritava a Rochelle na rua, ela... Meu marido tem 2 empregos. E ela pedia demissão. Ali é um jeito caricato, mas não deixa de ser verdade. Ela tem um homem forte em casa. Não é milionário, não é rico, mas é um cara que luta. O Júlio é o cara que luta para não deixar faltar nada. E isso tem que ser a nossa missão. A nossa missão como homem tem que ser garantir o direito de escolha. Porque uma pessoa fraca não garante nada. E se eles são as partes mais vulneráveis da casa, nós que assumimos o dono do barco, temos que se esforçar para que eles não tenham direito de escolha. Porque, imagina, é muito ruim, filho, e alguns de vocês passam por isso, não ter direito de escolha na fase de formação. Porque, naturalmente, na fase de formação, quando você é a parte vulnerável da casa, você é fraco, você tem inseguranças, você tem dúvida. E, pô, andar com dúvida, filho, é o dobro de dificuldade. Sabe, se você tem alguém que te garante, cara, qualquer coisa volta pra casa. Deu tudo errado aí, volta pra casa. Você começa a ter força. Tu fala, cara, eu vou tentar isso aqui. Tu começa a querer ser mais ousado. Eu vou tentar isso aqui, porque eu sei que se der merda, eu ainda posso voltar pra casa. Eu vou dizer não, porque, porra, isso aqui eu não admito. Vai contra os princípios. Caralho, mas aí eu vou perder meu emprego. Mas meu pai dá conta. Meu pai é o último da fila. Meu pai me garante o direito. E aí a gente dá a oportunidade dos nossos filhos ficarem mais fortes. E aí escolherem seus caminhos. Com mais não é com mais certeza, porque o caminho sempre vai gerar dúvida, mas com mais confiança. Então, a gente... Só que assim, filho, tem que entender uma coisa. Não é quando a família chega que você tem que começar a pensar nisso. Você que pretende ser homem, né? Você que pretende encontrar o homem, você tem que procurar isso muito antes da família chegar. Por isso que eu digo, a prioridade do homem acima de tudo são suas conquistas. Ah, Kadá, mas eu não posso ter relação? Pode. E é até bom que você tenha relações quando você não tem nada a oferecer. Porque aí tu vai descobrir pessoas que realmente te querem pelo que você é. Mas você não pode trocar suas prioridades. A sua prioridade acima de tudo é se estabelecer forte, em condições, para que a sua família, que talvez não exista ainda, possa dizer não. Então você tem que aprender a suportar os processos. Então quando você entrar numa luta, você tem que aprender a lutar. Então assim, quais são as 3 coisas que meu pai empiricamente me ensinou que todo homem deve fortalecer? Meu pai me ensinou coisas muito básicas, tá, cara? Mas são de muita importância. O homem tem que trabalhar para poder ter uma família. O homem tem que saber lutar para poder defender a família.
E o homem tem que ter uma família. Meu pai fazia uma porrada de merda, mas ele tentava manter a família. Por mais que ele, né, muita merda ele fez. Ele trabalhava pra caralho, mas ele não sabia, ele não tinha uma boa direção. Ele não sabia, ele não era um cara muito paciente. E meu pai brigava pra caralho. Minha casa era a única que não tinha muro na minha rua. Ninguém nunca roubou nada na minha casa. A gente ficava lá a semana inteira sem meu pai. Uma vez um cara foi lá desrespeitar. Uma vez só. Deu uma merda do caralho. Assim, meu pai podia ter todos os problemas, mas ninguém testava. Ninguém testava fazer covardia numa casa que só tinha uma mulher e uma criança. Não valia a pena. Então, nós como homem devemos buscar ser forte, ter um trabalho que dê dignidade à nossa família, ter uma família e, acima de tudo, garantir a elas o direito de escolha. A nossa missão é ser o fiel da palavra. O meu filho vai poder dizer não. A minha esposa vai poder dizer não. A minha filha vai poder dizer não. Todo mundo que está no meu barco é minha responsabilidade. E isso me torna homem. E isso, por mais que para um cara fraco parece um fardo, para quem é forte, filho, é um combustível que sustenta muito mais. Eu não conseguiria, eu me achava muito determinado e muito produtivo. Quando meu filho nasceu, cara, eu descobri que eu tinha 1000 vezes mais força do que eu achei que tinha. Eu fiquei mais forte, eu fiquei mais dedicado, eu aumentei meu foco, minha produtividade ficou absurda. Em 3 anos de vida que meu filho nasceu, né, vamos falar 4, porque vem a gestação, a gente já sabia que... Eu desenvolvi, cara, 20 anos em 3. Mole. Foi quase uma projeção geométrica, né? Geométrica é múltipla, aritmética é proporcional. Uma porra assim. Não sou bom de matemática não, bibliotecário aí, corrige aí que eu tô... Mas eu multipliquei. Porque eu tinha um porquê. Claro que o meu porquê não era talvez tão bem explicado como eu tô fazendo agora. Era uma porra assim, eu não posso deixar faltar pra eles o que faltou pra mim. Eu tenho que fazer acontecer, eu tenho que dar uma melhor condição pra minha esposa, uma melhor condição pro meu filho. E começa a obra, faz faculdade, faz obra, começa o projeto na internet, e trabalha, acorda 4 da manhã, tem que dar o exemplo, então tem que botar uma carcaça, meu filho tem que ver um pai forte. Tem que começar muito antes. Eu pude acelerar nesse momento porque eu fiz uma base muito antes, mesmo sem entender muito bem. E aí você que agora está começando a vida, se você já tiver isso como referência, vai te ajudar muito, filho. E você, filha, quando for se relacionar com alguém, veja quais são os princípios dele. Não se apegue no que fala, não se apegue no que ele acha, não se apegue no emprego. Se apegue em uma coisa. Quanto esse cara é determinado? Quanto esse cara tá buscando responsabilidade? Como esse cara trata a família dele? Se você fintar essas coisas, você vai ter uma boa referência se o cara é um cara de valor. Porque o cara que não é de valor, filha, ele vai apresentar em alguma área da vida dele o não valor dele. Ele vai ser estúpido com a mãe, que hoje ele não precisa mais dela. Ele vai culpar os outros pelo seu fracasso. Ele vai ter uma ambição medíocre, só quer dinheiro. O cara, para ser um cara que realmente de valor, ele vai ter que ser construído. Os caras prontos, eles já estão com alguém. No geral, todos têm que ser construídos. E o cara que se constrói com valor transcendental, ele vai ser um cara diferente. Ele não vai ter esses medos de dinheiro, porque ele vai fazer acontecer. Ele não vai ter esses egoísmos, porque o cara que entende essa missão, ele supera o egoísmo da mesquinharia do ser humano. Então, assim, busque pessoas com esse valor. E filhos, busquem ter esse valor. Isso vai dar muito mais força para você. Isso vai te deixar ter paz. Quando tua família chegar, de você saber que eles estão ali porque você garantiu. Essa é a nossa missão como homem. Filho, se você pegar esse comportamento que eu tô falando hoje, né, que eu falo numa micro-sociedade, você e sua família, e você externar ele para um líder de time,
para um líder político, para um presidente, sabe? Se a preocupação de um líder de time fosse dar escolhas, se a preocupação de um líder político fosse dar escolhas para a sociedade, garantir o direito de escolha, ser o fiel, tipo assim, tu pode dizer não a uma ameaça porque eu garanto. Tu pode dizer não à violência porque eu garanto. Tu pode dizer não a uma proposta de corrupção porque eu garanto. A gente teria uma sociedade melhor, profissionais melhores. A missão de todo dono do barco, seja ele no micro familiar ou no macro social, é garantir o não para os seus subordinados. É garantir o direito de escolha, sabe? A função de um líder é botar o seu time numa célula de proteção para que ela desempenhe a missão da célula, que é atravessar o percurso. Né? O líder ele não tem que ser o cara que leva a célula no percurso. Né? Imagina que o percurso é uma estrada. Ele tem que ser o cara que garanta que a estrada, que o cara não precise ficar fazendo curva. Ele garante a proteção. Então, se todo líder tivesse o mesmo pensamento que um pai de família, que a gente está plantando aqui, a gente teria líderes melhores, a gente teria uma sociedade melhor. Se o cara que está lá em cima, ele se preocupasse realmente com o seu povo, né? O presidente, o prefeito, o governador, seja lá quem for o deputado, se ele realmente se preocupasse com a sua sociedade, ele garantiria caminhos para que o seu povo, os seus liderados, buscassem o melhor para eles. Mas a gente vive, né, com lideranças que querem usufruir do poder. E isso é nocivo. Um líder de time que está pensando no seu ganho próprio não vai conseguir proteger e guiar seu time. Um líder político que está pensando no bem próprio, ele vai tirar coisas que são do seu proveito e não no proveito da sociedade. Exatamente por essa escassez moral que a gente tem, é que as coisas desandam. Por isso que eu bato aqui que a família é a base de tudo. Se todo homem tivesse esse tipo de raciocínio, a gente teria um mundo mais justo, porque todas as famílias teriam esse tipo de valor. E aí a gente caminharia para um movimento de salvação coletiva. A família é a base de tudo. Então, quando na própria família a gente não encontra os valores, a gente já está criando uma brecha de um caminho sem escolha. Então a gente começa primeiro cuidando da nossa família, servindo ela de exemplo, para que outras famílias vejam e falem, cara, é esse exemplo que eu quero. E aí a nossa mentalidade começa a contaminar os corações. Porque o cara, ele vai olhar e vai ter a escolha, vai falar, cara, esse é um caminho que eu acho mais justo. E se isso refletisse, né, nos líderes de time, nos líderes políticos, a gente teria uma sociedade muito melhor. A função do dono do barco, ela é a mesma no micro e no macro. O problema é que as pessoas não querem assumir. As pessoas só querem o benefício. Elas querem a obediência dos subordinados, mas elas não querem fazer por onde. Então, é aí que começa a descambar tudo. A gente erra muito nisso. Então, o que a gente tenta fazer aqui é conscientizar. Espero que a gente consiga. Espero quando vocês escolham os seus líderes, vocês pensem nisso. Qual o líder que realmente está pensando na gente ou está pensando nos ganhos próprios? E aí você começa a filtrar, porque é visível que a grande casta política, ela não quer que a gente tenha escolha. Ela coloca a gente, se quiser ter moradia muito longe do trabalho, ela restringe a gente da educação, ela cultiva promiscuidade, e aí a gente tem todos os valores desagregados. E como a gente tem que trabalhar muito, porque é tudo muito caro, tudo tem muito imposto, né? Eu vi uma representação que uma moto, né, de 150 cilindradas, ela tinha mais imposto do que valor próprio. O valor dela era 5 mil, o custo dela de imposto era 11 mil, era 6 mil e pouco. Então eles deixam tudo muito caro para a gente ter que trabalhar muito,
E aí, para a gente poder morar de forma minimamente decente, a gente tem que morar longe. E aí, o tempo que a gente teria para investir em nós mesmos, a gente está gastando em condução, porque a gente tem uma condução precária, né? Você não tem trem, metrô decente. Então, tudo tem que ser na base de ônibus, que é um transporte de massa fudido. E aí, a gente fica sem escolha. E aí, sem escolha, a gente escolhe mal. A gente não pode dizer não. A gente tem que aceitar tudo. A gente não consegue desenvolver. O sistema ele é todo feito para manter a gente como escravo. O que a gente tenta fazer aqui é despertar as pessoas para que comecem a mudar isso. Porque se a gente começar a cuidar da família, a gente cuida de tudo. Por isso que eu sou veemente contra tudo aquilo que ataca a família. Seja feminismo, seja red pill. A junção do homem e a mulher fazem o sagrado que é a família. Então, é isso que eu acredito, é isso que eu trabalho e é isso que eu tento dar o exemplo. E eu espero que um dia essa árvore que a gente está plantando aqui, ela se torne a sombra que talvez eu não vá ver. Mas eu fiz a minha parte. Eu fiz aí o que eu achei que era certo. E eu espero que vocês, acima de tudo, repliquem isso. Levem para casa de vocês, levem para a vida de vocês. Ensinem outros, porque esse é o trabalho do cão pastor. A gente guia as ovelhas. Então tem uma porrada de ovelha por aí perdida. A gente tem que trazer para o rebanho. A gente tem que cultivar, a gente tem que liderar, a gente tem que dar o exemplo. E a gente tem que garantir para os nossos o direito de escolha. Para que um filho nosso, uma filha nossa, uma esposa nossa possa dizer não. Porque ela sabe, na minha casa tem um homem e ele garante o resto.